Calimero. Trata-se de um desenho animado sobre uma pequena galinha preta com um chapéu de casca de ovo. O personagem teve várias adaptações animadas na Itália, França e Japão. A segunda adaptação japonesa foi feita pela Toei Animation com 52 episódios, lançados pela TV Tóquio em 15 de outubro de 1992 a 31 de dezembro de 1993. As dublagens europeias dessa série são facilmente encontradas online, mas a versão original japonesa é a mais difícil de encontrar. Houve 12 lançamentos em VHS com 3 episódios cada, que continham os episódios 1 a 36, bem como 5 lançamentos extras que continham um episódio lançado anteriormente em VHS. Atualmente, os episódios 1 a 33 estão disponíveis em japonês, o VHS contendo os episódios 34 a 36 ainda não foram localizados e os episódios 37 e 52 nunca foram lançados em VHS. Os episódios que faltam em japonês estão disponíveis na dublagem italiana no YouTube, embora com um vídeo espelhado, ou seja, os episódios 1 a 33 estão encontrados em áudio japonês, já os episódios 34 a 52 você só encontra em italiano. A dublagem Ojamojo Doremi. Ojamojo Doremi ou Mágico Doremi é um anime que saiu no ano de 1999 pela Toei Animation com 4 temporadas e 201 episódios. Entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, uma distribuidora tentou vender o anime para canais brasileiros, inclusive a própria Record. No entanto, as negociações não foram para frente e o anime não chegou a passar no Brasil, tanto que eu tive dificuldade para encontrar informações quanto a isso. E se você ficou com vontade de ver esse anime, não se preocupa, nós temos pelo menos a dublagem de Portugal, que está completa e é facilmente acessível. Sazae-san, também conhecido como o anime mais longo da história, está no ar desde o dia 5 de outubro de 1969, com mais de 10 mil episódios e com mais de 35 mil segmentos, mas infelizmente a maioria da série está perdida. Os motivos de boa parte da série estar perdida vai desde sua criadora, Machiko Hasegawa, ter pedido que a série nunca fosse lançada em home video, e mesmo após a sua morte em 1992, o seu pedido continuou. Nossa, isso me fez lembrar agora de Godsmack. Além disso, a maioria dos episódios são lançados uma única vez na TV e os fãs da série não demonstraram esforço em preservar e catalogar corretamente os episódios, com vários episódios tendo anos de diferença. A única coisa que temos é um DVD com as músicas da série, a maioria das aberturas e encerramentos, que foi lançada no ano de 2020 em comemoração aos 50 anos do produtor Eiken. A única esperança de reaver os episódios é se algum estúdio detentor dos direitos quebrar o pedido de Hasegawa. Dublagem de Doraemon. Houve 2 tentativas de trazer Doraemon para o Brasil. A primeira tentativa foi no ano de 1992 a 1993 pela Rede Manchete, em que ele recebeu o nome de Doraemon, o Super Gato, e passou no bloco Clube da Criança. Antes de sua estreia, foram feitas negociações para a Everest Film para trazer a série do Japão para o Brasil. No entanto, a empresa desistiu de distribuir a série, devido ao alto valor que Shin Ae cobrava pelos direitos. A série acabou sendo trazida para o Brasil pela WTC Comunicações, mas sua exibição foi marcada por problemas. A música tema nunca foi ao ar, e apenas cerca de 20 episódios foram ao ar pelo canal. Não se sabe se isso é culpa da distribuidora ou da Rede Manchete. E a dublagem durou por pouco tempo, já que o anime não foi popular aqui no Brasil, e ele acabou, com o passar do tempo, sendo esquecido pelo tempo. 2 episódios da série foram recuperados em 2010 e posteriormente postados no YouTube em 2014. Um clipe inicial de outro episódio foi carregado em 2021, ou seja, a dublagem está parcialmente perdida. A segunda tentativa foi o remake de 2005 de Doraemon, e em 2014 uma versão brasileira do anime licenciado pela Sato Company estreou na Netflix, permaneceu no catálogo até 2016. Depois fez parte do Wu Tuk e em 2019 foi transmitido pela Band, mas assim como a sua versão anterior, ele também não conseguiu alcançar sucesso aqui no Brasil. Os episódios da dublagem estavam disponíveis no YouTube Kids, mas foram deletados, fazendo com que essa dublagem ficasse um pouco perdida. Mas em maio de 2021, um usuário chamado Jay Desenhos postou todos os episódios em seu Blogspot. Infelizmente, seu blog foi excluído posteriormente, mas os episódios foram arquivados e postados na internet no YouTube, ou seja, hoje não é uma lost media. A dublagem perdida de Marco, dos Apeninos até os Andes, ou Haha, o Tazunete Sanzerin, ou só Marco, é um anime baseado no romance italiano Cuore, ou Coração, escrito pelo escritor Edmondo de Amici, que conta a história de Marco, um jovem que vive com sua família na Itália, só que por conta de problemas financeiros, a sua mãe se muda para a Argentina, onde consegue um emprego de empregada doméstica e fica mandando cartas para Marco, e as cartas são cessadas após ele receber uma carta que sua mãe afirma que está doente. Desesperado e preocupado com o pior, Marco acaba viajando para Buenos Aires. O anime chegou no Brasil no final dos anos 70 e início dos anos 80 pela TV Tupi, mas também passou em canais como SBT, Record e Rede Manchete. Mas infelizmente a dublagem brasileira de Marco está completamente perdida. Algumas pessoas diziam que era possível encontrar a abertura dublada, no entanto eu não consegui achar a bendita abertura, e hoje a dublagem só está disponível em português de Portugal. A dublagem perdida de Heidi. Primeiro de tudo, só corrigindo o que muitos youtubers cometem, porque muitos youtubers falam Heidi, mas não é Heidi, a pronúncia correta é
Heidi. Mas enfim, Heidi, a menina dos Alpes, ou do original Arupuzu no Shoujo Haiji, é uma adaptação em anime do livro de mesmo nome escrito por Johanna Spyri. O anime chegou no Brasil em 1977 pela TV Tupi e posteriormente pelo SBT nos anos 80, mas assim como o marco anteriormente citado, Heidi também está com a sua dublagem perdida, só que não temos nem sequer a abertura e assim como o marco só temos a dublagem portuguesa de Portugal. Eigo de Asobu Taken Goblin 2, também chamado de Expedition to Taken Goblin Island, trata-se de um anime de 1991 que fez bastante sucesso principalmente na Itália, tanto que muitos conhecem esse anime pelo seu nome italiano, L'Isola de Corallo. O áudio original japonês está praticamente perdido e é até difícil encontrar esse nome, com muitas vezes sendo confundido com Goblin Slayer, mas não é o Goblin Slayer, só para deixar bem claro. E você tem resultados melhores quando você pesquisa o nome em italiano, tanto que existem alguns trechos dublados em italiano e alguns episódios inteiros, mas no áudio japonês eu não consegui achar absolutamente nada. A dublagem Ternura, o Dragão Cor-de-Rosa, também chamada de Serendipity Monogatari Pureto no Nakamata Tachi e às vezes chamada de Piato no Nakamatachi, foi um anime que contava a história de um menino que após um terrível incidente acaba se perdendo de seus pais, mas acaba encontrando Ternura, um dragão cor-de-rosa, como o nome já diz, e eles embarcam em muitas aventuras e acabam por formar uma belíssima amizade. A dublagem de Ternura está praticamente perdida. Na realidade, é possível encontrar apenas um episódio dividido em 4 partes e um trecho de outro episódio. Dinosaurs, também chamado às vezes de Dinozone, trata-se de um anime dos anos 2000, transmitido pela Fuji Television no Japão e com 26 episódios e que chegou em terras tupiniquins por volta dos anos 2000, pela extinta Fox Kids e pela Globo. A dublagem de Dinossauros estava quase perdida, mas recentemente, no ano de 2022, foi baixado o primeiro episódio no YouTube e poucos dias depois, sua abertura também foi baixada no YouTube. Mas ainda assim, a dublagem completa não ressurgiu novamente na internet e é bem raro você conseguir encontrar algum trecho dublado. Kuzula. Ora Guzula Dado, ou Guzula como ficou conhecido aqui no Brasil, é um anime de comédia de 52 episódios dirigido por Hiroshi Sasagawa e produzido pela Tatsunomo Production. Foi exibido na Fuji Television entre 7 de outubro de 1967 a 25 de setembro de 1968. E aqui no Brasil ele chegou a ser exibido pelo Show da Xuxa da Rede Globo, mas aqui no Brasil foi a versão de 1988 que foi exibida, não a de 67. Mas infelizmente a dublagem de Guzula está praticamente perdida. Na realidade é bem difícil de se encontrar. Vale ressaltar que o anime de 1967 está parcialmente perdido, principalmente porque a produtora, apesar de ter todos os episódios, não foi disponibilizar todos os episódios para o público. E a versão de 88 por muito tempo também era uma Lost Media, mas acabou sendo encontrada e hoje não é uma Lost Media. O anime da Luluzinha, Little Lulu to Chicha na Nakama, ou Luluzinha, o anime é uma adaptação em anime de Luluzinha da autora Marjorie Henderson Boyle. O anime chegou a fazer bastante sucesso em vários países, como Espanha, Estados Unidos, Japão e até mesmo aqui no Brasil, mas infelizmente boa parte da dublagem internacional de Luluzinha está perdida, mas vamos focar somente em duas dublagens. A dublagem original, ou melhor, o áudio original japonês, encontra-se perdida devido à não distribuição em home video, mas existem alguns trechos raros na internet. Além disso, um usuário conseguiu achar imagens da abertura e acabou os vendendo, além de que em um leilão, um usuário acabou vendendo um rolo de filme de 16mm com o episódio 6 e posteriormente um usuário do YouTube baixou as imagens e um trecho de 20 minutos do episódio presente no rolo de filme no próprio YouTube. E a dublagem brasileira também está perdida, já que boa parte da série está completamente perdida e quando alguém encontra um episódio ou um trecho dublado é considerado raridade. Magical Angel Swift Mint, também chamado de Mahou no Injuro Suitominto, ou como foi chamado aqui no Brasil, As Aventuras Mágicas de Mint, trata-se de um shoujo de meados da década de 90 que veio para o Brasil pela Fox Kids, mas infelizmente a dublagem de Magical Angel Swift Mint é completamente desconhecida. Na realidade é bem raro você conseguir encontrar algum trecho e quem dirá um episódio completo dublado. A dublagem Angel, a Menina das Flores, Hana no Kunlunlun, ou como foi conhecida aqui no Brasil, Angel, a Menina das Flores, é um anime shoujo que chegou aqui no Brasil por volta dos anos 80 e 90 e acompanhamos a história de Angélica, ou só Angel, uma órfã que mora com seus avós na França. A sua mãe morreu no parto e seu pai também faleceu quando ela ainda era bem pequena. Um certo dia, Angel fica sabendo que é descendente do místico povo Estrela Floral. Ela tem a missão de encontrar a lendária flor das 7 cores para seu povo sobreviver. Para isso, o Rei das Estrelas Floral envia 2 ajudantes para Angel, o cão Baldo e a gata Kate, que são animais que podem falar. Angel recebe um presente, um amuleto mágico, a chave floral, que quando apontam para uma flor ou rosa, permite que Angel transforme suas roupas em qualquer coisa.
No entanto, a terrível Malícia e seu capanga Ivan fazem de tudo para impedir os planos de Angel. E assim como Honey Honey e Candy Candy, dois animes que eu falei em partes anteriores, Angel, a Menina das Flores, está com sua dublagem perdida e a única coisa dublada que temos é a sua abertura de 2 minutos. A dublagem perdida de Immoral Sisters, Aishimai ou Immoral Sisters, é um anime hentai inspirado num game de mesmo nome que conta a história de uma mãe e suas 2 filhas que, para pagar uma dívida, um empresário corrupto e o seu filho decidem quitar a dívida com favores sexuais envolvendo vários tipos de abuso e fetiches sexuais. No ano de 2006, esse anime estava previsto para ser lançado no bloco Lollipop do canal Animax, mas o Animax nunca exibiu o anime, e é possível saber que esse anime foi dublado, pois temos uma ficha técnica na Dublapédia, site oficial de dubladores, que mostra que a dublagem foi feita na Alamo, mostrando também o seu diretor de dublagem e o elenco. Outra prova cabal de que esse anime foi dublado, mas não exibido, foi que em uma entrevista, o dublador Thiago Kepler-Maia, conhecido por dublar Dipper Pimes e o Rock Lee, ele afirmou ter participado da dublagem em que ele fazia a voz do filho do empresário e, nas palavras dele, ele estava ansioso para ver a dublagem, pois seria a primeira dublagem após a mudança de sua voz. E esse foi o vídeo de hoje. Cara, deu um trabalhão, então por favor, enche esse botão de like, compartilha e se inscreve no canal. Por favor, eu mereço por ter feito várias partes destrinchando esse assunto, eu mereço. Então por favor, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões, que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, encher o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o André de Tchau, e sim, haverão mais iceberg.